Bom, o que aconteceu? Hoje o Júlio Casares renunciou. Vamos colocar a carta da renúncia na tela, ele explicando exatamente por que ele resolveu renunciar pelas redes sociais, hein? Foi exatamente pelas redes sociais. Renuncio à presidência para preservar minha saúde e proteger minha família. Que bonito. Ao São Paulo Futebol Clube, amor de infância e da minha vida, jamais renunciarei. Renuncio sim ao ambiente de conspirações, distorções, mentiras e disputas de poder que ultrapassaram os limites democráticos e tentaram manchar trajetórias, biografias e a própria história do clube. Despeço-me com respeito, gratidão e amor permanente por esta instituição que sempre honrarei. Assinado Júlio Casares via redes sociais. Eu achei que fosse o Jânio Quadros que tivesse se despedido. Eu pensei no Jânio, que renunciou nos anos 60 à presidência do Brasil. Ô, Berna, a que ponto chegamos? Que vergonha, que vexame isso está acontecendo. Esse comunicado dele tem um sofisma aí, né? Que é a parte em que ele fala de um processo antidemocrático ou algo que o valha. Não, o processo foi democrático. No clube mais antidemocrático do Brasil houve um processo democrático, que foi a votação no Conselho na sexta-feira passada. E, como eu sempre digo, o que eu penso em relação à renúncia, num caso desse principalmente, é um ato de covardia, né? Então, podemos falar que ele foi covarde. O torcedor, geralmente, Cacá, quando faz esses protestos, né? Como a gente vê aí na imagem, diante do clube, na arquibancada, e um argumento que muitas vezes é utilizado é o de reforma no estatuto. Mas convenhamos que isso per se é uma abstração, né? Então, reforma do estatuto deveria ter em todo clube associativo o seguinte artigo. Lá em cima, não lá embaixo, lá em cima no estatuto. A partir do momento que uma administração virar caso de polícia, esse presidente deve ser afastado imediatamente até que as investigações sejam concluídas. Porque senão vira conchavo político. O camarada se sustenta muitas vezes por conchavo político, embora a administração esteja inviabilizada. Suponhamos que não houvesse quórum na votação no Conselho na última sexta-feira. Júlio Casares seria o presidente de São Paulo ainda. Por uma decisão da Justiça, houve uma votação híbrida, mas ela quase não acontece. Se não fosse a votação híbrida, não haveria quórum, logo Júlio Casares seria mantido na presidência de São Paulo. Numa sexta-feira de chuva em São Paulo, dificultando ainda mais a chegada dos conselheiros. Perfeito. Então, o conchavo político o manteria no poder e ele não iria largar o osso, diferentemente do que publica nesse comunicado extenso até. Então, São Paulo virou caso de polícia, como o Corinthians já virou caso de polícia, como lá atrás o Flamengo virou caso de polícia, o Vasco da Gama. Esse é o grande problema, né, de clubes do futebol brasileiro e dirigentes que se perpetuam no poder. O Casares, ele não renunciou por vocação, como é que eu posso dizer? Por amor ao convicção. Clube, né? Convicção. Não foi por convicção, foi por conveniência. Foi um ato de covardia, foi um ato covarde. E depois que acontece a primeira, você começa a desconfiar da segunda e da terceira e da quarta possibilidades, inclusive de desvios e tal. Eu lembro que quando o presidente Casares veio dizendo que ele tinha fechado acordo com a Live Nation, que é considerada a maior empresa de shows do planeta, eu até comemorei junto com o torcedor são paulino, apesar de que tem muita gente que fala, mas estádio de futebol é só feito para jogo de futebol, não tem que fazer show, coisa nenhuma. Mas aí você não consegue melhorar a receita do clube. Né? Mas então teria que colocar gramado sintético para não estragar o gramado. Esse é outro departamento, outra discussão. Né? Mas quem já viu shows no Morumbi, e eu já vi praticamente todos os grandes shows de uma época que o São Paulo trazia show, todo mês tinha alguém aqui. Michael Jackson, Madonna, U2 e assim ia embora. Os grandes shows aconteciam no Morumbi, até porque não tinha nem o Allianz Parque, nem a Neoquímica Arena, esses dois grandes estádios que vieram depois, em 2014. Né? Mas aí começa a gente ter informação de desvio daqui, coisa do camarote especial,
o dinheiro que caiu na conta não sei o quê. Aí você já fica desconfiado, meu amigo. Aí não tem como segurar mais. E certamente o Ministério Público e a Polícia Civil estão atrás de informações. Hoje, inclusive, confiscaram computadores dos envolvidos, que eu citei o nome aqui. A começar pela Mara Casares e as outras pessoas envolvidas. Léo, o que você acha disso aí, dessa situação tão delicada? O Bernardo foi muito feliz. O Corinthians já passou por isso, esse périplo, há cerca de 2 anos, e o São Paulo está vivendo agora essa situação. Me parece óbvio, né, que os meios, né, de controle financeiro dos clubes de futebol são muito, muito, muito ruins, né? Você só consegue descobrir uma falcatrua, um problema, um desvio depois de muito tempo, né? O Casares está praticamente terminando, né? Ia terminar praticamente o seu mandato. Faltam 7 meses, 8 meses aí para terminar o mandato dele para as novas eleições e só agora conseguiram destituí-lo do cargo. Segunda coisa, né? Me parece óbvio também que ele tinha esperanças de que não houvesse quórum ou que ele conseguisse a votação suficiente. Porque a gente discutiu sobre renúncia aqui antes, né? O certo era ele renunciar antes, né? Se ele quisesse o bem do São Paulo, né? E sair de uma forma, mesmo que covarde, mas saindo antes de ser empichado ali pelo próprio Conselho. Então mostra que ele tinha ainda uma convicção de que poderia reverter aquilo. Não conseguiu, deixou para fazer isso agora, depois, né? Porque ainda ele não está confirmado, né? Ele está só afastado, ele não foi ainda impeachmentado, empichado, como queiram dizer. Então também mostra que isso tudo já estava pronto, já estava tudo encenado para que, se ele perdesse o cargo no Conselho, antes da Assembleia Geral, ele pediria essa renúncia para tentar sair com palavras bonitas, né? É uma pena, né? Eu espero que o São Paulo entre no rumo. A gente sabe que é muito difícil, né? A corrupção no Brasil, ela é extensa para todos os lugares, né? Para todos os meios, para todas as esferas, e no futebol não é diferente, né? Então eu espero que o São Paulo consiga melhorar e mexer no estatuto, né? É o que se pode fazer. Mas se mexer no estatuto, mas não tiver gente com vontade política, né, de realmente averiguar o que está se passando dentro do clube, né, as pessoas se contentarem com cargos e de serem conselheiros apenas para ir uma vez a cada 3 meses lá votar alguma coisa, não adianta. Tem que viver o dia a dia, porque senão o clube fica na mão, um clube que tem 400, 500, 600 milhões de orçamento, fica na mão de uma única pessoa. Mas mexer no estatuto, ele já tinha mexido, ele estava indo para o 3º mandato. Terceiro mandato, já tinha rasgado o anterior, já estava indo para o mexer para o bem, né? Não para o mal, né? Pois é, mas aí também você fica perguntando, mas não tem meios de controle internos? Não tem. Você não tem conselho fiscal, você não tem conselheiros que possam fiscalizar? Mas não funciona. Não funciona. Tem, mas não funciona. Inacreditável isso. Cacá, o Júlio foi aclamado presidente, né? Não teve nem eleição. No 3º mandato? No 2º mandato. No 2º. Não teve eleição porque, enfim, para você ter uma ideia, a oposição do São Paulo eram 57 conselheiros. Quer dizer, é muito pouca gente. Então ele tinha todo mundo no São Paulo. Eu sei porque eu frequento o clube, né, de vez em quando. Meu filho está lá todo dia jogando, minha esposa. Então, muitos conselheiros, muita gente que era da oposição já me procurou para conversar, muita gente da situação também conversou. Agora, o que eu espero realmente de tudo isso, Carlos Fernando, eu espero que efetivamente a polícia e a promotoria, o Ministério Público, realmente busquem até o final e que, se o São Paulo foi lesado, porque o São Paulo está sendo tratado como vítima nessa situação, tá? O São Paulo é vítima nessa situação. E que, se eles forem responsabilizados, ficar comprovado que caiu grana, tem que ser todo mundo preso. Vai todo mundo para a cadeia, porque não tem essa. Corrupto, lugar de corrupto, bandido é na cadeia. Não tem conversa. Mas não tem nenhum lá. Então, por isso que eu espero... Isso é um país que, infelizmente... Eu espero, Léo, de verdade, que, se ficar comprovada que o São Paulo foi lesado, que roubaram o São Paulo, que tiraram grana do São Paulo e botaram nas contas das pessoas físicas ali, que esses caras sejam responsabilizados. E por isso que eu espero que o Ministério Público vá até o fim com essa investigação. Bom, quem assumiu foi o Harry Massis Jr. Ele é dono de uma rede de estacionamentos, né?
A gente também espera que a gestão do São Paulo não fique estacionada aí nos próximos meses e o São Paulo possa trazer reforma, porque senão o torcedor fala assim, pô, já está uma baderna lá, como é que eu vou continuar torcendo, indo para o estádio, gastando dinheiro e não é barato você assistir um jogo de futebol hoje, você, além de pegar trânsito e flanelinha, que são aqueles caras que ficam pedindo para guardar o carro, aí você quer levar... pau na rua. Aí você quer levar seu filho, a família, é quase que impossível hoje em dia, né? E o torcedor são paulino sempre foi resiliente, sempre esteve presente no Morumbi, uma média aí de 40 mil torcedores por jogo. E aí eu fico pensando, né, onde que a corda estoura lá, que é exatamente o torcedor. O torcedor vai fazer o quê? Vai continuar apoiando? Vai largar o time? Então, mas aí os números já mostram, né? Hoje tinham 15 mil ingressos vendidos só, Cacá. 15 mil ingressos. Por quê? Porque o torcedor de São Paulo fica com receio. Pô, eu vou lá dar dinheiro para esses caras que estão lá? Agora o Júlio saiu, né? Mas o torcedor fica receoso. E aí a fase do time também, esportivamente falando, não ajuda.